pisava no Monte das Oliveiras e eu vi que o monte dividia ao meio. Na hora que o monte dividia ao meio, eu vi que ele batalhava com o anticristo e ele foi derrotado. Aí eu vi que os anjos que também estavam nos cavalos e a igreja também estava todo mundo em cavalo. E eu vi que as pessoas que ficaram e o povo de Israel subia para o céu. E eu vi que já estava o Pai, não era mais o Senhor Jesus, eu não vi o rosto dele, eu não consigo ver o Pai. O Senhor Jesus a gente só consegue ver do ombro para baixo, não consegue ver o rosto nenhum dos dois, só que o Pai não dá pra gente ver ele. Por causa que acho que a gente não conseguia nem chegar perto, por causa dele, né? Que tem muita luz. E eu vi que ele pegava dois livros, o das obras e o da vida. E eu vi que ele fazia o julgamento, só que a igreja que subia no arrebatamento não participava do julgamento. E eu vi que tinha 12 tronos e tinha 12 homens sentados nele. Aí eu perguntei o que significava. Ele falou que as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Aí eu via que eles começavam a julgar junto com o Senhor Jesus e o Pai, porque eles dois eram um. Era como se eles ficavam juntos, só que a voz do Pai era que transparecia, que era a voz de ira. E uma voz bem grossa. E aí eu vi que ele começava a julgar as pessoas e mostrava como o telão que as pessoas faziam. Tinha gente que praticava homossexualismo, outros iam sino de macumba, vários pecados. Era vários, não dava nem pra contar direito. Até pecado que é abominável mesmo diante dos olhos do Senhor, não é que os outros não são, mas pecados mesmo extremamente. Eu via no telão, mostrava o que cada pessoa fazia. Só que aquelas pessoas que quando o anticristo ia matar, não negavam o nome do Senhor Jesus, via vestes brancas e o Senhor falava bem assim, vem e entre no gozo do teu Senhor. Mas quando aquelas pessoas que negavam o nome do Senhor, eles desciam para um lago de fogo e que tinha choro e ranger de dentro. O Senhor falava que era um maldito servo. Só que quando eles desciam para o lago de fogo, não era Satanás que torturava eles, era o próprio lago de fogo, que eles ficavam trancados em jaulas. Um local bem feio, pastora. Era como se tinha alguma coisa de erupção vulcânica. E ficava todo queimado, as rochas, o portão de grade, tudo queimado. Até as jaulas mesmo que eles ficavam. E aí eu vi que eles ficavam trancados em jaulas e era como se o fogo fosse aquecido 1000 vezes mais, pastora. 1000 vezes. Quando a gente queima o dedo, a gente já sente dor. Imagina de um lugar daquele. Eu não conseguia sentir a dor, mas pelo grito que eles davam, eles começavam a gritar, pastora. E passava a eternidade lá mesmo, pastora, a eternidade. Tem hora que a gente pronuncia a palavra eternidade, a gente acha que é uma coisa mínima. Mas não é uma coisa mínima, pastora. A eternidade é para sempre. Eu não sei como essas pessoas conseguem negar o nome do Senhor. Eu não sei como, porque é eternidade. A eternidade é para sempre. As pessoas deixam de... O Senhor Jesus. A gente não paga nada pra entrar na Terra, a gente só tem que negar a si mesmo. E as pessoas não querem, mas elas preferem Satanás. E as coisas de Satanás é tudo pago. Tudo pago pra gente ir em uma festa, é tudo pago. Roupas devassas é tudo pago e as pessoas preferem o caminho errado do que o certo. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar que uma pessoa vai deixar o Senhor Jesus Cristo pra ficar com Satanás. Eu sou uma pessoa que tá totalmente dominada mesmo. Aí eu vi aqui no telão, o Senhor também mostrava pessoas que tinham se matado. Aí eu via, pastora, que essas pessoas iam tudo para o inferno. Aí depois eu via que ele abriu outro livro. E era o livro das obras. Eu via que tinha várias coroas, era como se fosse tipo uma prateleira, só que bem grandona mesmo. Que era para as pessoas do mundo inteiro que estavam lá. E eu vi que tinha coroas que tinha muitas pedras, que você não conseguia nem ver a cor. Se você perguntar se é branca, se é amarela, se é vermelha, se é roxa, não dá para saber. E eu via que tinha coroas que tinham poucas pedras também. Mas ninguém queria das outras pessoas. Ele chamava o nome da gente pelo nosso nome. Ele nunca chama a gente de outro nome. Um exemplo, meu nome é cidade, ele me chama de outra coisa, não. Ele chama a gente sempre pelo nome. E ele chamava a gente e falava quantas pessoas a gente criou pra ele. Ele pedia pra gente mostrar as mãos. E eu via que ele colocava a coroa na gente. Todos nós estávamos com vestes brancas e a gente estava com alianças. Com alianças do nosso dedo. Depois que todo mundo estava coroado, eu via que ele mostrava o céu pra gente. E eu conseguia ver o rio de cristal, pastora. Tem peixes bem grandões, a gente pode tocar neles. E tinha peixes também bem pequenininhos. Eu via que tinha várias montanhas, pastora, várias montanhas, tinha várias casas. Tinha casas que eram pequenas, tinha casas que eram bem altas, maiores do que os prédios daqui, bem maiores. Eu vi que tinha cabanas, só que tudo era banhado em ouro, tinha pedras preciosas que a gente nunca nem viu aqui. Que aqui algumas pessoas brigam, pastora, por um diamante, por uma moeda, assim. E lá a gente pisa de ouro, pastora, a gente pisa de pedras preciosas. A gente se veste com roupas de pedras preciosas. A gente usa coroas lá. E aí, pastora,
eu vi que na frente da casa de cada pessoa tinha o nome da pessoa e tinha anjos lá. E engraçado, pastora, que a gente comia, bebia e ninguém sujava nada, era como se a casa não ficava suja. Não ficava suja. Lá a gente não precisa ir ao banheiro, a gente não precisa dormir, nada assim, a gente só fica entoando e louvando ao Senhor todo o tempo, pastora. Cada coisa que a gente faz lá é como se estivesse adorando o nome do Senhor. E eu via que tinha o nome das pessoas nas portas das casas. E eu via que tinha anjos, e esses anjos como se moravam com as pessoas. Ninguém mora com ninguém, eu não moro com minha mãe. Lá ninguém é filho de ninguém, marido, mulher de ninguém. Lá ninguém tem filho, ninguém tem esposa, ninguém é casado. Lá todo mundo é irmão. Aí, pastora, eu via que tinha uma arca. E essa arca era a Arca da Aliança, que a gente vê de filmes, assim, bem antigos. Aí ele falou que lá dentro tinha as duas tábuas dos 10 mandamentos e tinha o cajado de Moisés. Só que também tinha a arca que ele mandou para Noé construir. Aí na hora que eu olhava para a arca, eu olhava para cima e vi um arco-íris. Ele falou que ele nunca quebrou a aliança que ele fez com Noé, que ele não quebrou. Aí depois, pastor, eu olhava pro montão e eu vi que aparecia 12 homens. E eu perguntava pro Senhor quem era. Ele disse que eram os 12 apóstolos dele. Aí ele falou assim, eu tinha propósito na vida do apóstolo João. Porque foi ele que escreveu o Apocalipse. Ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural, de velhice. Ele foi o único, porque eu tinha propósito. Porque vocês são a geração do arrebatamento. Eu falei, ué, mas não aconteceu arrebatamento. Ele falou, não. Você foi arrebatado em espírito, mas o arrebatamento não aconteceu ainda, mas já está muito perto. O Pai já determinou o dia e a hora. Eu já sei, porque eu e o Pai somos um. Quando ele der a ordem, o arcanjo Miguel tocar a trombeta, o arrebatamento vai acontecer. E a grande pedra de fogo que você vai ver daqui a pouco no seu tempo é o grande que você chama de meteoro que vai cair sobre a Terra. Aí eu vi que quando eu olhava para a montanha novamente, eu vi que apareceu um leão amarelo, pastor. Ele era imenso mesmo, que eu conseguia ver de perto. Tanto que a gente vê ele no altar e tudo mais, mas ele é imenso, pastora. Não tem explicação, ele é muito imenso. E ele rugia, pastora, um rugido bem alto, que todo mundo que estava na cidade ouvia. De lá de cima, pastora, de lá de cima era como se a cidade era pequena, mas a gente estando dentro da cidade, ela é muito grande, ela não tem fim. Aí eu perguntei pro Senhor, falei assim, eu nunca tive uma cidade grande dessa. Ele falou bem assim, eu só mostro pra vocês em visões e arrebatamento uma parte. Você ainda não viu todo, você já tá maravilhada com esse pouquinho que eu te mostrei, isso não é nem um décimo do céu como é que é. Aí depois ele foi e falou bem assim, vocês não têm noção, ninguém sequer ouviu falar, nem passou na mente de vocês o que eu tenho preparado pra vocês aqui. Vocês falam sobre o céu que é maravilhoso, mas vocês não têm ideia do que é. Você não vê nem um décimo do que é aqui. Aí o leão rugia de novo, pastor. Ele rugia 7 vezes. E ele dizia que o filho dele viu o fruto do trabalho. E que a gente moraria lá para sempre e eternamente. Que a gente só precisava negar a nós mesmos, carregar a cruz e seguir a Jesus. Aí depois, pastor, eu já vi que eu tava como se fosse no universo. E eu vi que era como se tivesse o globo da Terra. E eu vi que vi uma bola bem grande, como se fosse uma pedra. Chega, eu tô tremendo aqui, porque misericórdia. Tomara que a igreja não vinha estar aqui quando essa bola cair, ou então que a gente não perceba. É bem grande, pastor. Ela já tá colada na Terra, tá colada mesmo. Os cientistas, eles não falam que ela já tá colada na Terra, mas eles sabem. Eles sabem que tem essa grande pedra e eles sabem que está escrito no Apocalipse. Ela já está bem perto da terra, pastor, está bem perto. Aí depois eu ouvi a voz que dizia que era pra gente ficar preparado. Aí falou bem assim, o que você viu, pequena, passa. Aí depois ele falou bem assim, ninguém vai ter desculpa de dizer que não ouviu, porque a terra inteira já está sabendo da minha volta. Falou bem assim.